Oi, turminha do segundo ano, vamos continuar a apostila de ciências. Então, vocês peguem a apostila de ciências lá na página 11, que é essa página que aparece aí para vocês. Pegaram? Beleza? Então, vamos continuar. Flores, frutos e sementes. As flores são responsáveis pela reprodução da maioria das plantas. Muitas apresentam cheiro e são bem coloridas, o que acaba atraindo alguns animais. Então, nós temos a imagem de uma florzinha aí. As cores fortes e vibrantes das flores atraem animais polinizadores. Esses animais polinizadores significam os passarinhos, que levam o pólen de uma flor para outra, fazendo assim que venha mais espécies de flores novas. Ou isto é, mais plantinhas novas, né? Animais como aves, insetos e até o próprio vento podem polinizar as plantas, ou seja, transportar o grão de pólen da parte masculina para a parte feminina da flor. O que é pólen, professora? Vocês já pegaram uma florzinha na mão e quando chacoalharam saiu um pozinho? Esse pozinho que tem dentro das flores, isso é o pólen. É isso que os passarinhos vêm comer. Quantas vezes vocês já viram os passarinhos lá cheirando as florzinhas? Na verdade, eles estão pegando esse pólen. E eles vão para comer, né? Para se alimentar. Só que isso sempre fica sobrando no bico dos passarinhos. Então, eles vão até as outras plantas pegarem mais pólen, o que acaba transportando esse pólen de uma planta para outra, fazendo assim com que haja mais plantas. Ali embaixo nós temos duas imagens, de um passarinho e de uma abelha. O beija-flor e a abelha, quando visitam as flores em busca de alimento, acabam fazendo a polinização das plantas. Quando o grão de pólen chega à parte feminina da flor, ocorre a fecundação, que é a união das estruturas reprodutivas masculinas e femininas. Dessa união surge o embrião, que fica protegido no interior da semente. Assim, podemos dizer que a partir das flores formam-se os frutos e as sementes, os quais darão origem a novas plantas. Deu para entender? É um pouquinho complicado, mas não é difícil. Vamos continuando. Página 12. As sementes contêm em seu interior o embrião, que é o primeiro estágio da vida de uma nova planta. Quando a semente se encontra em um local ideal, geralmente em solo fértil, ela incha, o embrião rasga e a casca começa a crescer. Esse processo é chamado de germinação. Para se desenvolver, a planta precisa de água, ar, luz e calor. Lá em cima tem um QR Code, Esse QR Code é um pequeno vídeo para vocês assistirem, que explica o que acontece com a semente e com as plantas. Você conhece o ciclo da vida de uma laranjeira? Recorte as figuras da lateral da página e colhe-as nos locais correspondentes, compondo as etapas do desenvolvimento de uma planta. Então, ali tem para vocês recortarem. Elas são pequenininhas, então eu tenho que tomar muito cuidado na hora que eu for recortar, certo? E vocês colhem ali no local indicado. Dela ainda semente até ela se tornar outra plantinha. Os frutos protegem as sementes. Elas têm formas, cores e tamanhos variados e podem abrigar uma ou muitas sementes. Aqui nós temos a imagem da semente de um pêssego e a imagem de uma graviola. Então, vejam, o pêssego tem apenas uma semente, enquanto a graviola tem mais do que uma. Isso acontece com também outras frutas. Vocês já viram alguma outra fruta? Tem algumas que têm muitas sementes e outras têm poucas sementes. Página 13. Saiba mais. Você se lembra do poema Cumplicidade apresentado no início do capítulo? Ele elabora a relação entre os pássaros e as árvores. Muitas plantas, ao se desenvolverem, formam flores e frutos.
Além de protegerem as sementes ao seu redor, os frutos servem de alimento para vários animais, como aves e morcegos. Existem animais que se alimentam dos frutos e, ao defecar, espalham as sementes pelos lugares por onde passam, os quais podem germinar e se desenvolver. Essa atividade é conhecida como dispersão de sementes. Isso mesmo. Quando os animaizinhos comem essa planta, ela tem que sair por algum lugar, né? Então, elas vão fazendo o cocôzinho deles. E esse cocôzinho deles acaba se misturando à terra e criando outras plantas. Elas germinam por causa da defecação desses animais. Ali nós temos, né? Tem a arara, o morcego e ali são as plantas que tem uma sementinha. Certo até aí? Na página 14, nós temos atividades. Número 1. No diagrama, cada parte da planta está identificada por uma letra e um número. Observe, por exemplo, as folhas que estão posicionadas na posição A2. Quem é que conhece esse diagrama? Quem sabe ler ele? É bem facinho. Eu tenho que olhar o número 1 e daí, onde é que está o desenho que está na linha da número 1? Lá no B. Então, eu digo que 1B tem o quê? O caule. No 2A, o que tem no 2A? Folha. No 3B, o que tem no 3B? Frutos, né? O que tem no 3C? Uma flor. E o que tem no 4D? Raiz. É assim que eu olho esse diagrama. Identifique a parte da planta descrita nas frases abaixo. Depois, registre qual é a posição nela no diagrama. Veja o exemplo. Letrinha A. Sustenta os ramos, que são as raízes, e as folhas, e transporta água e nutrientes. Quem é que faz o transporte da água e dos nutrientes? O caule, né? O tronco. Então, onde é que está desenhado o tronco? Isso mesmo, no B1. E assim vocês vão colocando nas outras. Letra B. Fixa a planta e absorve água e nutriente. Quem é que pega a água e os nutrientes do solo? É o que mesmo? A raiz. Muito bem. Onde está a raiz? No D4 ou no 4D, né? Muito bem. Letra C. É responsável pela reprodução. Em geral, é colorida e perfumada. O que é colorida e perfumada? O que tem muito pólen? Isso mesmo, são as flores. Onde é que a flor está? Na posição C3. Letra D. É responsável pela transpiração e pela produção de alimentos. Quem é responsável por isso? Ah, muito bem, são as folhas. Onde estão as folhas? Muito bem, no A2. Letra E. Protege a semente e serve de alimento para alguns animais e pessoas também. Qual é? Ah, muito bem, são os frutos e ela está na posição B3. Número 2. Helena foi viajar e deixou sua planta próxima à janela para que ela recebesse a luz do sol. Quando retornou, a menina percebeu que sua planta estava murcha. Letra A. O que faltou para a planta de Helena? Pois é, ela deixou lá na janelinha para receber luz do sol. Mas será que ela não esqueceu de uma coisa importante? Do que a planta precisa? De água. Então, foi isso que a Helena esqueceu, da água. Letrinha B. Converse com os professores e o colega sobre a importância desse recurso para as plantas e como Helena poderia ter evitado que a planta ficasse murcha. E aí, o que vocês acham? Como é que a Helena podia ter evitado de deixar a plantinha murcha? Ter colocado muita água lá no vasinho? Tem que cuidar por causa da dengue. Isso nem sempre funciona. O que a gente pode pegar uma garrafinha de água pequena, colocar água lá dentro e virar esse potinho, essa garrafinha, dentro da plantinha. Porque assim a terra ia absorvendo
bem devagarzinho a água que tem dentro daquela garrafinha. Entre outras coisas, né? Podia ter deixado lá para pegar chuva, se é que chovesse, mas aí tem que cuidar com a exposição de sol o dia todo, porque nem todas as plantas gostam de sol diretamente. E entre outras coisas. Página 15, número 3. Leia o texto sobre o lobo-guará, o animal da família dos cachorros, que tem a pelagem de cor laranja avermelhada. O lobo-guará caça aves e preas, mas não dispensa o fruto da laboeira. É que esse fruto é importante para a saúde do lobo, pois atua como um vermífugo natural. Ao consumir esse fruto, o lobo também ajuda a espalhar as sementes da laboeira pelo cerrado. Vermífugo, que age no combate a doenças causadas por vermes. Isso mesmo, quando a gente tem um animalzinho de estimação, que é um gato cachorro, a gente tem que dar esse remedinho para eles não ter vermes, né? Até nós tomamos esses remedinhos para vermes e os animais também precisam. Então, esse fruto, ele já tem esse componente natural dentro dele mesmo, o que ajuda o lobo a se manter saudável. O que é uma prea? Eu não sei se é assim que fala corretamente, mas é um roedor que tem mais ou menos 25 centímetros. Ele é maior que um rato e menor que um gambá, mas ele é um roedorzinho que anda lá no meio do mato. Letra A. No texto, pinte de roxo ou azul o nome dos animais que você vai encontrar. As partes de uma planta eu vou pintar de verde. Então, quais são os nomes dos animais que tem no texto? É lobo-guará, aves e preas. Lá na outra, as partes das plantas, qual é a parte da planta que o textinho fala? São os frutos e sementes. Então, é isso que vocês vão pintar. Letra B. Qual é a relação entre o lobo-guará e o fruto da laboeira? Lá vocês podem colocar que o lobo-guará ele come essa planta e depois, pelos lugares onde ele passa, ele acaba espalhando as sementes, né? E assim gerando outras plantas. Letra C. Por que o fruto da laboeira recebeu esse nome? Lá vocês podem colocar que ele recebeu esse nome porque, ó, vejam só, laboeira é de lobo. Então, ele recebeu esse nome porque ele serve de alimento para o lobo. Aprender é divertido. As diferentes partes das plantas são muito utilizadas em nossa alimentação. A batata, por exemplo, é um caule. Já a cenoura é um exemplo de raiz. Fácil mesmo é o alface, que é um exemplo de folha. Quer conhecer mais sobre esse assunto? Siga as orientações do professor e divirta-se com o dominó das plantas que se encontra no material de apoio. Então, lá no material de apoio, vocês têm um dominó. Quem quiser recortar esse dominó, pode recortar e brincar com alguém da sua família, tá bom? Muito bem por enquanto. Por hoje é só isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha e até semana que vem. Um beijo bem grande da Pro.